Você é daqueles que tem tudo bem organizado na sua vida, menos o seu adolescente infernal? Te dói ver como que é difícil gerenciar essa fase da vida, que é a tal adolescência ou aborrecência, como uns dizem? Eu vou te explicar o porquê disso. Meu nome é Gabriel Zen, sou psicólogo comportamental e pai de 2 meninas, que ainda não são adolescentes, graças a Deus. Esse é um grande mito, né, que a gente tem, de achar que a adolescência é a pior das fases do nosso filho, das nossas crianças. É como se fosse a idade média, assim, né, uma idade perdida, uma fase perdida. Mas não, eu quero te mostrar nesse vídeo como é possível a gente entender melhor o seu adolescente. E se você tem um filho adolescente que te tira dos nervos, esse vídeo é para você. Primeira coisa, é importante a gente acompanhar todas as fases do desenvolvimento como sendo todas muito importantes. É impressionante como eu vejo posts ou divulgação das primeiras fases do desenvolvimento, maturação do cérebro, Terrible 2, onde que aparece os Terribles no 6, 8, todos os anos aí difíceis nessas primeiras fases do desenvolvimento, mas eu vejo poucos pais investindo nessa fase que é a adolescência, uma das últimas fases do desenvolvimento, e que precisa ter um olhar muito atento, muito carinhoso para esse momento. O seu filho cresce, né, começa a desenvolver e ter uma certa autonomia, e a gente acha que pode deixar ele um pouco ali de lado, mas não. A adolescência tem as suas etapas e tem a sua necessidade de ser atendida também. E uma das primeiras características e uma das principais da adolescência que eu quero colocar nesse vídeo é a necessidade da independência. A adolescência é um marco onde aquele indivíduo, aquela pessoa vai começar a fazer a sua trajetória de autonomia. E isso é uma necessidade fisiológica, exatamente. A gente já colocou em alguns conteúdos aqui que o ser humano é o único mamífero que necessita do outro, ele precisa do outro como uma dependência fisiológica. E vai chegar uma etapa da vida que ele vai precisar fazer esse desmame, ou seja, essa ruptura, para ele então assim construir o seu caminho. E essa fase se chama adolescência. Por isso que a gente vê muita rebeldia, muita oposição, muitos desafios. Porém, pais, não confundam o comportamento opositor desafiador com a etapa da adolescência, porque é uma característica necessária, fisiológica, para a nossa sobrevivência gerar essa ruptura. O TOD, mais conhecido como transtorno opositor desafiador, ele começa entre os 5 e 6 anos. Uma criança muito opositora, ele não vai aparecer lá na adolescência. Então, a adolescência tem essa característica mesmo e alguns pais confundem ter um transtorno com a adolescência. Mas a adolescência não é doença, a adolescência não é transtorno, a adolescência é apenas uma etapa da vida, que, como eu já falei aqui, não vamos se prender a uma idade cronológica, mas na minha experiência eu vejo que começa, muitas das vezes, até nos 12 anos, cada vez mais precoce, nos 12, e aí vai até a maior idade, às vezes até os 18 anos. Alguns, né? Tem alguns adolescentes aí de 30, 40 anos que ainda perpetuam essa etapa da vida que deve encerrar esse ciclo. E aí eu lanço uma seguinte pergunta e o questionamento para você entender a necessidade da independência do seu adolescente. Pense você, pai, aí, que absurdo que seria o seu filho te obedecer sempre, que nem um robozinho, a vida inteira. Faz isso, menino, faz aquilo, cumpra esse horário, cumpra aquilo. Suspeite, aí sim eu levantaria algum problema. Ele sempre obedecer todos os seus comandos, todos os seus pedidos. Ou seja, não tem uma personalidade formada, não tem uma construção de uma identidade, de um repertório de autonomia. Ele precisa desenvolver isso, todo sujeito precisa. E é nesse momento que começam essas rupturas. E aí eu te pergunto também um outro questionamento, pais. Quanto tempo que vocês vão conseguir segurar as rédeas desses meninos, desses adolescentes? Isso é insustentável, isso gasta muita energia. A gente só precisa aceitar que isso vai acontecer, sem querer ter o controle, como a gente quer ter o controle de tudo, e saber viver esse momento, ou seja, participar do seu adolescente, acompanhando, que é onde pode acontecer grandes desastres, como mentiras, e esses comportamentos que a gente vê dos adolescentes se afastando cada vez mais dos pais. Qual é a dica que eu dou para você, então, viver melhor esse momento? Anote aí. Saiba usar a sua criatividade para ceder em alguns pontos dessas autonomias e pode sim controlar ou ter as rédeas em outros pontos.
Então, se sua filha lá quer pintar o cabelo de rosa ou azul, que está na moda, né? Eu posso permitir, tudo bem, né? Pinte o cabelo de azul, mas para mim eu não tolero voltar mais de meia-noite, depois de meia-noite em casa. Então a gente pode fazer algumas concessões e isso vai de acordo também com seus valores e princípios familiares. Porém, entenda que é necessário você começar a flexibilizar um pouco dessas rédeas. Bom, nos meus valores familiares é intolerável minha filha pintar o cabelo, mas eu sei que ela tem uma certa responsabilidade para voltar aí de uma festa, aí depois dos 15 ou 16 anos, por volta aí de meia-noite a 1h da manhã. Ou seja, isso vai depender dos seus valores e isso é uma coisa que você pode fazer essa flexibilidade. Isso vai permitir com que o seu adolescente tenha maior abertura. E aí eu finalizo esse vídeo com dizer que eu coloco muito para os pais que a adolescência é o melhor período, ou deveria ser, o período de construção de pontes e não de muros. Ou você constrói pontes com seu adolescente e isso dá um livre acesso de comunicação, ou você vai construir grandes muros, tipo uma enorme muralha mesmo, onde o seu filho vai ficar cada vez mais no quarto, cada vez um desconhecido. E é isso que tem acontecido. Grandes muros, grandes quartos isolados e pessoas estranhas dentro de casa. Esse é um sinal de que você não está permitindo flexibilizar essas rédeas com tolerância, com prudência e dentro dos seus valores morais como família. Se você gostou desse conteúdo, clique aqui, compartilhe ou curta, que a gente possa alimentar mais esses conteúdos. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais dessa tal adolescência. Um grande abraço para você e sua família e até a próxima.